Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, dos Oblatos de São José, e estou no Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana. Temos aqui do lado o Santuário São José, e tudo aqui fala, indica, celebra José. Mas não um José sozinho, um José com a sua esposa Maria, um José que faz parte do núcleo familiar, talvez mais importante da história, José, Maria e Jesus. E nós estamos falando nesses momentos aqui que a gente faz e propõe e apresenta por este canal, estamos falando um pouco da importância e do significado de José. E estamos usando muito a Sagrada Escritura. Pessoalmente, eu estou no meu ambiente natural, pois eu estudei e sou professor de Sagrada Escritura, mas a gente encontra referências a José não apenas na Escritura. Nós encontramos também referências a José na história da igreja e na tradição da igreja. E nós iremos ver isso ao longo do tempo. Mas estamos focando primeiramente nas Sagradas Escrituras. E hoje eu quero ver com vocês 3 citações que são muito importantes, 3 passagens bíblicas que falam, que indicam algo a respeito de José. Elas são Gálatas, a carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Então, a gente vai ver alguma coisa ali. Depois, no próximo vídeo, a gente vai ver 2 citações, 2 passagens do Evangelho segundo João, falando da carta aos Gálatas. Então, se você tem a sua Bíblia, é a carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, nos versículos 4 e 5. Então, olhe ali o que está escrito. Eu vou ler na tradução da Bíblia de Jerusalém. E diz assim, Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Diz assim: Quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Não cita José. Bom, não cita nem Maria. Cita a mulher e também a lei. Mulher, porque todo ser humano, de qualquer latitude ou longitude, de qualquer momento histórico, nasce de mulher. Isso é absurdamente natural. É da nossa experiência direta, imediata. Os mamíferos são assim. De maneira que nascer de mulher é partilhar a humanidade. Partilhar a humanidade significa estar dentro de uma história, de uma situação física, depender de tanta coisa, depender do ar que se respira, depender da comida que alimenta, da água que cria as possibilidades das trocas químicas e do sustento e do prolongamento da vida. Nascer de mulher significa estar em um tempo histórico muito específico. Isso tudo, minha gente, indica a humanidade de Jesus. E a humanidade de Jesus é fundamental para nós entendermos o próprio Jesus. Às vezes, minha observação, posso estar exagerando, mas nós enxergamos um Jesus muito distante da realidade. Um Jesus que parece não ser sensível ao sofrimento humano, à pobreza, à miséria, ao abandono. Então nós pensamos muito num Jesus, não todos, não estou generalizando, mas algumas pessoas pensam muito num Jesus poderoso, glorioso e absoluto. Só falta dizer que pisa no pescoço dos inimigos. Quando Jesus não veio para condenar, mas Jesus veio para salvar. Para algumas pessoas isso é difícil. Como que ele pode vir para salvar? Ele vem para salvar porque o seu próprio nome já é a declaração da sua missão. Deus salva. É isso que significa
Yehoshua ou Yeshua, que é o nome Jesus em aramaico. Deus salva ou é salvação. Mas ele pode dizer, ele pode sentir, ele pode desejar e fazer a salvação porque ele experimenta a realidade humana. Nenhum Deus assumiu a natureza humana para experimentá-la até a morte. Algumas pessoas, e eu já vi, ouvi, e até já debati com alguém que pensava e dizia isto, essa ideia de um Deus que nasce como um ser humano, ela acontece em outras religiões. É verdade, mas em nenhuma outra religião o Deus que nasce como ser humano morre na cruz. Então a humanidade de Jesus é dada por esta afirmação. Ele nasceu de uma mulher. Portanto, ele é certamente, seguramente e plenamente humano. Mas ele nasceu sob a lei. E isso quer dizer que ele não nasce em qualquer época histórica. Para algumas pessoas é difícil isso de entender, porque nós gostaríamos que o Jesus pensasse como nós pensamos, que ele sentisse como nós sentimos. Nós gostaríamos que Jesus estivesse do nosso lado ideológico e até fizesse parte do nosso partido político. Nós gostaríamos de tudo isso. Mas Jesus está numa outra época e ele nasce sob a lei, ele nasce conforme os costumes judaicos, ele nasce conforme uma história, uma esperança, um olhar de confiança ou de temor, de alegria ou de alguma tristeza, mas ele nasce sob a presença daquilo que nós chamamos o judaísmo. Aquilo que Jesus vive são as tradições judaicas. E por isso a ideia da lei e tudo o que está ligado a ela é muito importante para a gente entender. E é aqui que entra o personagem José, o que nós tentaremos ver no nosso próximo vídeo. Nós estamos no Centro de Espiritualidade e, periodicamente, a gente vai sempre estudar alguma coisa, propor algumas ideias que dizem respeito à pessoa de José e ao significado dele na vida da igreja e na nossa vida também. Daqui a pouquinho a gente volta. Então, nós acabamos de ver no vídeo anterior essa citação aqui, ó, Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 5, que argumenta que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus fez nascer o seu filho de uma mulher, nascido segundo a lei. Ora, nós sabemos que a mulher foi Maria. E isso dá a Jesus a humanidade, como todos os seres humanos. Jesus nasceu de uma mulher, então isto é a humanidade. Mas essa ideia de lei, ela é muito importante, ela está ligada diretamente a José, pois José é o elemento judaico nessa história toda. Eu já falei sobre isso em outras apresentações como esta, mas precisa ser mais explorado ainda esse aspecto. A ideia de que José, o elemento histórico da vida de Jesus, o elemento cultural, o elemento religioso da vida de Jesus. Para completar, então, esta citação da carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 5, eu quero usar dois textos, como eu anunciei no vídeo anterior, do Evangelho segundo João. No Evangelho segundo João, no capítulo 1, logo ali no versículo 45, a gente encontra o seguinte. Bom, o contexto, e é importante que a gente sempre veja o contexto onde o texto e a palavra que nós queremos ver estão inseridos. O contexto é esse. Jesus
encontra-se com João Batista, que o aponta como o Cordeiro de Deus. Jesus é seguido por alguns dos antigos discípulos de João Batista, e um deles, Filipe, encontra um outro, Natanael, e diz assim a Natanael: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José. Jesus, o filho de José. Um outro texto, também do Evangelho segundo João, é o capítulo 6, e nesse capítulo é importante o episódio dos pães, quando Jesus dá de alimentar para muitos que o procuram. E depois ele começa um discurso, já na sinagoga de Cafarnaum, e nesse discurso ele diz que ele é o pão da vida e que tem que comer a sua carne e beber o seu sangue. E uma certa altura, os judeus que estavam ouvindo a Jesus, no versículo 41, isso até o versículo 42, então é assim que nós lemos. Os judeus murmuravam contra ele porque dissera, contra Jesus, porque dissera, eu sou o pão descido do céu. E continua, eles perguntavam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora, eu desci do céu? Bom, eu não vou focar aqui no aspecto ligado a Jesus, no aspecto que nós chamamos cristológico, que diz respeito a Cristo. Eu quero evidenciar o que isso tem a ver, o que essas duas afirmações, porque as duas afirmações indicam, declaram que Jesus é o filho de José. O que significava melhor ser filho de alguém naquela época, naquela situação, naquela sociedade, naquela religião? Bom, em primeiro lugar, a ideia da filiação é uma ideia muito importante na tradição judaica. O filho continua aquilo que o pai havia começado e que, por sua vez, ele, filho, passa para o seu filho, especialmente o primeiro dos filhos, o chamado primogênito, e essa passagem de pai para filho, depois para neto, para bisneto e por aí vai, isso gera uma tradição familiar. Essa tradição familiar é a identidade cultural de um povo. Isso é muito importante. Talvez nós, nas nossas sociedades modernas, sobretudo urbanas, nós não percebemos muito esta realidade desta transmissão e da ideia da filiação. Mas quando nós observamos, isso é fundamental. Quando Jesus é identificado como filho de José, então automaticamente sabemos que se ele tem este nome e esta identidade, isto lhe foi dado por José. Pois José é aquele que, o pai, é aquele que nomeia o filho, quase aquele que o identifica. E nós podemos entender bem isso, porque na nossa cultura é comum que o pai é que vá até o cartório para registrar a criança, não é assim? Mais ou menos é assim. Claro, tem variantes. Mas esta legitimação. E outro elemento importante, a ideia de filho. O filho continua a missão do pai. O filho, de certa maneira, reproduz o pai. Uma tradição judaica que não está na Bíblia, mas está em um livro muito importante para os judeus, chamado Talmud, ele diz mais ou menos assim: maldito o homem que não ensina uma profissão ao seu filho. E a tendência era que o pai ensinasse a sua própria profissão ao seu filho. Numa sociedade, amigas, amigos, numa sociedade onde a ideia de opção pessoal, como nós temos hoje, seguir uma carreira com o desejo pessoal, sem ter uma tradição familiar, isso para nós é tão normal, mas naquela época não era assim. Então, esses elementos são muito importantes para nós compreendermos o papel de José
nesta história toda. Pensem, nenhum apóstolo ou nenhum daqueles que estavam próximos de Jesus fazem tanta referência humana, histórica, cultural, social, religiosa a Jesus quanto José e, obviamente, também Maria. Então, tem tudo a ver nós identificarmos o nosso São José como alguém realmente muito importante, que eu e outros colegas insistimos em identificar, dizer, afirmar, esposo de Maria e pai de Jesus, como o magistério da igreja recente tem muitas vezes afirmado. Minha gente, por hoje é isso daqui. Desejo que vocês sejam muito felizes com Maria e José e muita graça e paz para vocês.